Oh, glória! Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 20 em diante. Coloquemo-nos de pé em reverência à palavra poderosa do Senhor e leiamos o que diz a palavra. Diz assim: Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. 21. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém, e todos dizem amém. Pode se assentar. Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é: assim livrou o Senhor o seu povo. Aleluia. Assim livrou o Senhor o seu povo. O último versículo inspira esse tema, pois ele diz: assim livrou o Senhor a Israel. Queridos, esse texto fala da peleja, da guerra que continuou depois que Jonatas corajosamente tomou a frente da batalha. É do conhecimento da amada igreja, porque já foi dito aqui, que os filisteus estavam à espreita de Israel, e Jonatas tomou a iniciativa com o seu escudeiro e enfrentou os filisteus. Ali, boa parte dos filisteus foram derrotados, mas a vitória não ficou completa. Jonatas e o seu escudeiro apenas deram início à vitória. Eles conquistaram a primeira parte da vitória. Por quê? Porque, e eu vou repetir, porque você precisa entender uma coisa: Deus muitas vezes lhe dá vitória por etapas. Você às vezes espera que Deus lhe dê uma vitória de uma vez, e às vezes ela vem definitivamente. Mas Deus também dá vitórias por etapas. A vitória aqui para Israel veio por etapa. A primeira etapa foi liderada por Jonatas. Ninguém queria ir. Jonatas e seu escudeiro foram sozinhos, porque quem precisava acompanhá-los, quem deveria acompanhá-los, os deixaram na mão. E eu quero dizer uma coisa a você: você que crê que para Deus não há impedimento algum para Ele agir, e é verdade porque está escrito. Mas nós que cremos assim, que muitas vezes temos que dar o pontapé inicial, muitas vezes nós somos forçados
a dar o passo inicial, forçados pela circunstância do abandono. Eu vou repetir. Nós gostamos de guerrear acompanhados. Nós queremos que as pessoas sempre nos acompanhem nos nossos projetos. Mas a circunstância do abandono, o abandono que muitas vezes sofremos por muitos, nos força a termos fé e avançarmos sozinhos, confiantes de que para Deus não há impedimento algum. Então, quando Jonatas viu aquele monte de filisteus querendo destruir Israel, ele disse: ninguém vai atacar não, nós temos que atacar. Então eles foram forçados pelas circunstâncias, e também assim criaram fé e foram. Às vezes Deus permite que nós sejamos abandonados para nós exercermos a nossa fé. Vou repetir. Às vezes Deus permite que você seja abandonado para que você possa criar fé e agir sozinho. Aí quando você agir sozinho, então você conquista parte da vitória. Aí aqueles que abandonaram você sabem da notícia de que você venceu. Aí Deus é poderoso para fazer um ajuntamento de novo. Jonatas não pôde contar com muita gente. As pessoas que abandonaram o barco diante de Jonatas, eu divido em 3 grupos. Jonatas foi abandonado por pessoas acomodadas. Número 1. Jonatas foi abandonado por desertores. Número 2. Jonatas foi abandonado por medrosos, por covardes, que disseram: vamos nos isolar. Então Jonatas não podia contar com gente que eram acomodadas, que viviam no comodismo. Quem era esse tipo de gente acomodada? Os que seguiam Saul. Pois o texto diz que o pai de Jonatas, enquanto a guerra estava travada, enquanto os inimigos atacavam, Jonatas estava descansando debaixo de uma romeira, e 600 homens acomodados ao redor dele. Então Jonatas foi abandonado por esse tipo de gente, gente acomodada, gente que vive no comodismo. Você também é assim. Você muitas vezes é abandonado por gente que vive no comodismo. Os acomodados te abandonam. O acomodado vê você lutando, travando batalha, ele não está nem aí, vai se deitar e vai dormir, e deixa você na mão. Agora, se tu não amadureceres quanto a isso, na hora que você estiver travando uma batalha, e as pessoas muitas vezes sem estar nem aí, às vezes até descansando enquanto você luta, se você não amadurecer quanto a isso, você perde a batalha. Mas Jonatas também não pôde contar com o segundo grupo de pessoas que eram desertoras. Quando viram os filisteus avançando para guerrear contra Israel, muitos israelitas abandonaram a congregação de Israel e se aliou aos filisteus. Saiba que tem gente que se alia aos teus inimigos para guerrear contra ti. Amadureça, porque tem gente que deveria ser teu amigo, mas te abandona
e se alia com o teu inimigo para derrotar você. Mas Jonatas também foi abandonado por um tipo de gente que gosta de se isolar. A palavra de Deus mostra que uns foram acompanhar os filisteus, mas outros também se esconderam. Porém, quando esses 3 grupos souberam que um homem só enfrentou os filisteus, eles se animaram e correram para a guerra também. Vou repetir. Quando esses que abandonaram o barco souberam que Jonatas, somente ele e o escudeiro, enfrentaram os filisteus, eles disseram assim: meu Deus, que barulho é esse? E esses grupos vieram, entraram na batalha, e Deus deu vitória completa a Israel. E foi assim que Israel teve vitória. Quando o texto diz no verso 23, leia novamente, diz assim comigo, olha aí: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Como foi que Deus livrou? O texto vai dizer: Deus fez um ajuntamento. Repita comigo: Deus fez, Deus faz um ajuntamento. Eu quero profetizar para você que foi abandonado. Alguém que está aqui em nosso meio foi abandonado. Quem sabe até alguém que era teu amigo se aliou ao teu inimigo contra ti. Eu quero dizer que o mesmo Deus que fez um ajuntamento lá no passado é poderoso para fazer ajuntamento de novo e fazer quem te abandonou voltar e pegar no remo com você. Esses 3 grupos que abandonaram o barco, Deus os traz de volta nesse texto. Olha o que o versículo diz, o 20, o que o texto diz no 20. Olha o primeiro grupo, o grupo dos acomodados voltando. Olha aí, 20. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Quem foi que veio? Saul e todo o povo que estava com ele. Quem era Saul? Olha o verso 2, quem era Saul? Ele se encontrava na extremidade de Gibeá, no versículo 2, debaixo de uma romeira. Esses acomodados que estavam com Saul, agora no versículo 20, volta lá novamente. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Deus vai trazer de volta para a tua vida quem se acomodou, quem viu você sofrendo e não estava nem aí, quem viu você numa missão e deixou você de lado, quem viu você enfrentando uma luta e não se importou, quem estava debaixo de uma romeira enquanto você sofria, quem era insensível, sabendo que você estava enfrentando uma luta e não estava nem aí. Muitas pessoas são assim, pessoas de grande posição, muitas vezes dentro da igreja, porque aqui se tratava do rei Saul, de 600 homens, o chefe da nação, que dormia e descansava, enquanto outros avançavam. Essas pessoas eram pessoas indiferentes, e assim acontece muitas vezes na sua vida. Você muitas vezes numa batalha travada, numa luta terrível, e parece que ninguém vê, nem para perguntar como é que está. E aí, muita gente perde a fé e abandona o barco. Mas quem é de Deus faz que nem Jonatas. Eu não quero saber se meu pai abandonou o barco, eu não quero saber se meu pai se acomodou. Ele está dormindo lá,
debaixo da romeira, mas eu vou avançar contra os filisteus e vou trazer a vitória para o povo de Deus. Lá na frente, a vida de Jonatas incentivou o pai de Jonatas a entrar na peleja também. Pois o texto diz, e eu quero ler de novo, verso 20: Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Glória a Deus. Meu querido, às vezes o pontapé inicial quem tem que dar é você. Tem que dar é você. Eu quero dizer para você nessa noite: não fique tão arrebentado quando alguém lhe abandonar, quando alguém virar as costas e for embora, quando alguém for dormir o sono enquanto você padece. Deus é poderoso para despertar Saul e quem está com ele. Enquanto Saul estiver dormindo e não se acordar, ele não pode fazer nada. Saul só pode fazer alguma coisa quando ele for despertado. E sabe o que é que desperta Saul? A coragem de Jonatas. Leia se ele se despertou antes de saber que tinha um filho valente. Eu quero dizer a você nesta noite que tem se acomodado enquanto a igreja avança. Você não pense que o seu comodismo vai parar quem for Jonatas. Não pense que o seu comodismo vai fazer Jonatas se acovardar. Porque Jonatas não se acovarda, ele avança. E quero falar para você que é Jonatas: esqueça que quem deveria fazer não está fazendo. Se você está na unção de Deus, prossiga seu caminho. Lá na frente o fogo do Espírito Santo entra em Saul, e Saul vem com todo o seu povo e entra na guerra também. Se você aprender um princípio igual a esse, você não vai abandonar o barco por qualquer coisa, não. Você não vai abandonar o barco por nada. Sua fé não está baseada no rei Saul, nem no comportamento dele. Eu profetizo nesta noite que muitos que estão aqui vão ter vitória sozinhos. Rei Talabianabra séria. Porque quem está contigo é maior. Eu rogo a Deus que nesta noite abra seus olhos para você ver quantos do exército do Senhor estão acampados ao redor de Eliseu. E é por causa desse exército que nós vencemos. E Saul lá na frente será atingido pelo fogo da coragem que Jonatas tem. E agora esses acomodados, esses que vivem no comodismo e na inércia, diz o texto, que se levanta juntamente com Saul e entra na peleja. Por que que eles entraram na peleja? É porque eles viram que um homem só tinha coragem para enfrentar um exército. Agora, imagina 600 homens. Tem tanta gente que podia fazer tanta coisa. Tem tanta gente que poderia estar fazendo tanta coisa, mas só vai fazer quando olharem você sozinho agindo. Louvado seja Deus. Muitas vezes tem pessoas que vão bater a vida inteira, mas estão distantes de Deus, e não vão fazer o que você faz em 6 meses, e vão olhar para a fé que você tem no Senhor, e a coragem que você tem no Senhor, e ver o que você fez, e como você fez, e os acomodados vão se despertar também. Você só ajuda um acomodado se você pegar a frente da batalha, a frente dele, e avante. Ele vai saber, ele está acomodado, mas não está moco. Ele está acomodado, preguiçoso, mas o juízo dele está em toda parte. Está por dentro do noticiário,
ele está longe da guerra, mas ele está atento às notícias do dia a dia. Estavam ali os acomodados, debaixo de uma romeira, nos palácios de Jerusalém, mas a notícia estava na primeira página: Jonatas venceu. Então Saul disse: vamos entrar na batalha também. Deus é poderoso para fazer isso, louvado seja Deus. Por isso que o texto diz: Saul e todo o seu povo se ajuntaram para a batalha. Você pega essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, quem conhece isso aqui, quem conhece de verdade e aprende esses princípios aqui, ele vai sozinho enfrentar o Satanás. Ele vai. Se ele não tiver quem for com ele, ele vai enfrentar o Satanás sozinho. E ele sabe que lá na frente a coragem dele incentiva outros. Você não incentiva outros, não é brigando com ele, chegando lá onde Saul está e dizendo: ei Saul, miserável, sai de debaixo dessa figueira, e usar palavrões, desacatado. Não, sai escondido de madrugada e enfrenta os filisteus, que a notícia vai estar amanhã em primeira página. A tua coragem vai aparecer, e Deus vai usar a coragem que você tem para passar para outras pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os acomodados pensam que todo mundo vai se acomodar também. Eu vou repetir: os acomodados pensam que todo mundo vai se acomodar também. Na verdade, comodismo é contagioso. Esse homem tinha 600 soldados armados, mas sem coragem para nada, porque o comodismo é contagioso. A coragem também contagia, mas não tanto quanto. É tanto que Jonatas só viu um homem corajoso, mas quando Jonatas foi à frente, o Espírito Santo baixou lá do arraial onde Saul estava, e ele foi com os 600 homens. Deus vai trazer gente acomodada, cheia de graça, para ajudar você na peleja, e vai vencer também em nome do Senhor Jesus. Bata palmas para Jesus, que dá certo. Glória a Deus. Agora, eu não sei o que é mais triste. É alguém dizer assim: eu sou crente, sou da igreja, mas não faço nada, que nem Saul. Ou alguém dizer assim: eu era crente, agora eu vou passar para o lado dos filisteus. Eu não sei o que é mais triste. É alguém estar na igreja, vendo tudo acontecer, e ele sem se envolver, às vezes até atirando pedra. Ou ele se misturar com os filisteus para atacar a gente. Isso aconteceu desse jeito. Olha o verso 21. Também com os filisteus dantes havia quem? Hebreus. De novo aí, ó, verso 21. Também com os filisteus, que eram os inimigos, também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram contra eles no arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e com Jonatas. Dá um glória aí de explode tudo. Quem fugiu? Quem abandonou Israel e Jonatas? Quando viu que Deus agora estava usando até Saul, eles disseram: tchau, filisteu, vamos voltar para a casa de papai, vamos voltar para a casa de Israel, e vamos entrar na peleja também. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu acho tão lindo um negócio desse. Eu vou ler de novo com vocês. Olha o versículo 21. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e com Jonatas. Oh, aleluia! Imaginem os filisteus querendo atacar Israel, e daqui a pouco
chegando centenas de israelitas e dizendo: olhem, nosso povo vai perder para vocês mesmos, então nós queríamos nos alistar no exército dos filisteus. Oh, meu Deus do céu! Como é que alguém abandona a igreja e vai adorar o Satanás? Como é que alguém abandona a luta contra o diabo e vai se aliar ao diabo? Tem gente na igreja, irmãos, tem gente na comunidade eclesiástica que é do mesmo jeito, abandona a causa do Senhor e se alia ao Satanás. Não dê glória não, que é pecado se disser agora. É misericórdia. Imagine Israel enfraquecido e esse saindo e deixando Israel mais fraco, porque eles disseram: não, se ficarmos do lado de Israel, a gente vai morrer nas mãos dos filisteus. Então eles saem e vão se alistar na igreja do Satanás. Eles vão fazer uma aliança com o demônio, uma aliança com os filisteus. Quem sabe você está aqui nesta noite e já enfrentou coisas assim, de gente que era de Deus, que guerreava com você em oração, guerreava com você na busca, em vigília, em jejum, até evangelizava com você, cantava no grupo com você, no seu grupo, quem sabe fazia parte de algum conjunto da igreja, mas depois agiu contra a própria igreja. Agiu contra a própria igreja. Eu não posso revelar quem, mas uma das coisas mais esquisitas que eu já vi foi uma pessoa absolver a ideia de que esta igreja era de um certo partido político que se candidatou na última eleição. Colocou na mente que esse povo, a começar do bispo, eram de um partido político, e que observava algumas pessoas, todos os gestos desse povo, para tentar associar esse povo na mente dessas pessoas, aquele partido. Coisa que nunca me passou pela minha cabeça, jamais. E para combater esse povo, que na mente de algumas pessoas tinha um partido, havia gente crente que fazia sinais devidos àquele partido contrário dentro da igreja, e a gente vendo isso. Para combater você, que eu penso que pertence a outro partido político, então eu vou entrar na igreja fazendo sinais do partido que eu defendo. É assim que o diabo faz. É assim que muitas vezes se sofre a obra de Deus. Mas eu quero dizer que Jonatas continua firme. E Jonatas é um influenciador. E aqueles que abandonaram Israel, esses agora disseram assim: nós vamos voltar para Israel. Eu profetizo nesta noite que os israelitas vão voltar. Eu vou dizer de novo: Deus vai trazer de volta aquele que orava contigo para ser teu amigo de novo. E eu quero dizer a você, Jonatas, não jogue fora, porque nós temos um mal muitas vezes dentro de nós, chamado raízes de amargura. Imagine agora que esses homens voltam, pastores, na hora que esses israelitas, que estavam aliados aos filisteus, na hora que eles voltam e dizem: Jonatas,
nós queremos voltar para o exército. Imagine se Jonatas tivesse dito: não, pai, não aceite não. Mas eles aceitaram, porque eles estavam assim, voltando da lama. E quem volta da lama tem que ser recebido com água, para ficar livre da lama. Você está disponível? Você está com a mente aberta para receber de volta quem te abandonou e hoje luta contra você? Eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, eu me lembro de uma frase do primeiro crente de Brejo Santo. O irmão Antônio Hermenegildo dizia: nós precisamos aprender a ser crentes, porque quando as pessoas abandonam Israel e vão adorar o diabo, quando elas voltam, a gente as vê distorcidamente. Então nós não somos os crentes que Deus quer que nós sejamos. Então nesta noite eu quero dizer que Deus quer operar na tua vida, mas você não pode ser o seu próprio impedimento. Você precisa abrir espaço na sua agenda, na sua lista, para alistar quem se arrependeu de estar do lado dos filisteus. Tem gente que vai se arrepender de estar do lado dos filisteus, do lado do diabo, e voltará para o exército que você lidera. Eu vou repetir: tem gente que foi guerrear contra você, mas amanhã vai pedir para voltar a te abraçar. Então se prepara, crente, e abre teu coração para receber mais gente no teu exército. Eu vou dizer de novo: se prepara para receber mais gente no teu exército. Abre espaço, que vai vir gente para se alistar no teu exército. Eu vou repetir: enquanto a igreja não der glória a Deus, eu não digo, não paro. Vai voltar gente para se alistar no exército que você lidera, porque Deus é Deus que faz isso. Aquele que abandonou você, que foi agir contra você, olha, Deus vai mandar de volta. Vai pedir para voltar. Você é crente, deixa voltar. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus aqui entre nós? Oh, aleluia! Isso serve para a igreja, isso serve para o teu comércio, para a tua empresa, isso serve para a tua família, serve para tudo. Oh, Jonatas, se prepara, que aqueles que se revoltaram contra ti vão pedir licença para voltar. Aleluia! Mas pode se preparar, pega essa palavra para você ver, ela vai se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quantos não já agiram contra mim e pediram para voltar, e eu disse: pode voltar. Aleluia. Pode se alistar aí de novo aí. Volta a cantar, meu filho, volta a pregar, volta para evangelizar. O evangelho é assim. O evangelho é assim, o evangelho é para transformar. Quem não acreditar em transformação não pode acreditar, não acredita no evangelho. O evangelho transforma a prostituta, o macumbeiro, o assaltante. O evangelho transforma tudo. Quem glorifica aquele que vive e reina para sempre. Mas em último lugar, assim Deus livrou Israel. Como? Além de trazer de volta os acomodados, além de trazer de volta os desertores, Deus traz de volta os isolados. Pois o texto sagrado diz no verso número 22: ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram,
eles também perseguiram de perto na peleja da glória aí. Quando a peleja começou, quando os filisteus encostaram, teve crente aqui que não se juntou a Saul, nem se juntou aos filisteus, mas foram se esconder nas montanhas. Foram se esconder nas montanhas. Não diga aleluia agora não. Tem gente que tem medo de enfrentar a luta e se esconde. Tem gente que se isola na igreja porque tem medo de enfrentar a luta que você está enfrentando. Então se isola. Diz esse texto aqui que os homens de Israel se esconderam nas regiões montanhosas de Efraim. Muitos se esconderam no mato com medo, se acovardaram. Na vida você também é abandonado por esse tipo de gente medrosa. Eles têm medo de enfrentar, aí eles se escondem. Você caça eles, procura eles e não encontra. Meu Deus, cadê fulano para fazer isso? Não encontra. Eles se escondem. Ou se esconde com medo, ou se esconde com raiva, ou se esconde desacreditando de você. Eles desacreditam que se estiver com você dá certo, aí se esconde de você. Mas eu quero te dizer, quando alguém se esconder de você, meu amigo, eu vou dizer até o seguinte: pense bem se é certo em procurá-los nas montanhas, porque nós não temos nenhuma parte desse texto que mostre que Jonatas foi tentar trazer quem estava nas montanhas de volta. Quem foi se esconder ficou para lá. Quem virou para o outro lado de Saul ficou para lá. Jonatas não foi perder tempo em tentar convencer quem foi para o exército contrário, nem foi perder tempo noite e dia procurando quem foi se isolar nas montanhas. Pegou o mistério aí? Pegou o mistério aí? Olha, tem gente que não compensa você ir atrás. Espere que ele volta. Agora pode dar glória a Deus que dá tempo. Às vezes a gente perde tempo indo atrás de quem abandonou. Se já abandonou, é porque não quer. Olha, quando uma pessoa vai abandonar você, ele já fez essas contas faz tempo. No coração ele já abandonou faz tempo. Então se você for procurar, mais distante ele fica. Abra sua boca e diga: dai-me entendimento, Senhor. Se Jonas tivesse ido procurar, ei, você que abandonou nós, rapaz, virou para o lado do Satanás, venha pecador, ei, que ia ter problema. Irmão, se eles fossem para as montanhas, nunca que teriam trazido vitória para Israel. Sabe o que eles disseram? Vamos atacar o miolo do problema. Aleluia. Vamos atacar os filisteus. Aqueles que abandonaram a batalha, Deus se responsabilizará. E assim aconteceu. Até esses que se esconderam, quando souberam da vitória, diz que eles saíram de dentro das matas e vieram guerrear também. Meu irmão, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. Eu estou falando para alguém nesta noite que estava contando com a presença de alguém para você resolver uma causa e não apareceu. Você esperou de novo e não apareceu. Você esperou a ligação e a ligação não veio. Você esperou uma mensagem e a mensagem não veio. Espere no Senhor, que quem abandona volta, mas só volta se quiser. Porque esses três grupos que voltaram, só voltaram porque quiseram voltar. Eles voltaram atraídos
pelo que Deus estava fazendo lá contra os filisteus, aleluia, usando um homem chamado Jonatas. Em vez de você perder saliva com quem conhece o Deus de Israel, mas que vive no comodismo que nem Saul, ou está do lado dos filisteus e do lado do diabo, ou ganharam as montanhas e fugiram, em vez de perder saliva e tempo com esse povo, ataque os filisteus, que Deus é contigo. Você tem mais sucesso atacando os demônios do que tentando convencer quem já conhece. Por isso que muitos de nós nos decepcionamos da vida, porque nós agimos contrário ao que diz a palavra de Deus. Ficamos batendo cabeça com gente acomodada, quebrando cabeça, perdendo sono com gente endemoniada que sabe quem é Jesus, perdendo noite de sono com gente que se esconde para não fazer a obra e vão para as montanhas de Efraim. Deus não te chamou, ó lobo, para perder saliva. Deus não te chamou, ó homem e mulher de Deus, para trabalhar em vão e nem para lançar pérolas aos porcos. Pare até de lamentar. Você sabe que, olha, eu não lamento, eu nem lamento, eu nem perco saliva. Oh, fulano de tal, agora adorava a Deus, agora está contra a obra. Eu nem lamento, lamento não, sabia? Nem lamento, muito menos murmuro. Tenho tristeza espiritual, mas perder noite de sono, você ganha 10 almas para Cristo e não traz de volta um acomodado. Você ganha 100 almas para Jesus e não traz de volta quem se juntou aos filisteus, você não traz um. Quem foi se juntar aos filisteus só volta se quiser. Quem foi para as montanhas de Efraim só volta se quiser. Então você não pode sair do foco e entrar muitas vezes em depressão, porque alguém estava do seu lado, na sua família, no seu grupo, na sua igreja, no seu ministério, e virou as costas para você e deixou você, Jonatas, atacando os inimigos sozinho. Pare de perder sono com isso e confie no Senhor, que Ele é o Deus da batalha e Ele não depende de A ou de B para dar vitória, e quem tem de voltar, volta. Pode aplaudir a Jesus de Nazaré, é desse jeito, é desse jeito, meu filho. E assim funciona em todos os setores da sociedade. Seja gentil, faça a sua parte, mas não perca tempo com acomodado. Eu vou terminar essa mensagem tentando levar você para a cena de novo. Olha para mim, aqui estava Jonatas, e ali estava o exército filisteu. Jonatas olhou de lado, estava o pai com 600 homens acomodados. Aí Jonatas tinha duas opções: atacar sozinho ou ir convencer o pai a mudar de ideia. Pai, deixa de sono, pai, se acorda, deixa de preguiça. Sabe o que ele ia levar? Mão na cara, que Saul não prestava para nada. Saul não prestava para nada. Sabe o que é que ele ia levar? Uma charada bem grande. Você não consegue convencer Saul. Saul é prepotente. Não perca saliva com ele, deixe ele dormindo e você ataque o inimigo, que a vitória é sua. Agora vamos para a cena de novo. Aqui está Jonatas diante dos filisteus. Mas alguém disse: tu não sabes uma coisa, Jonatas, teve gente daqui de Israel que agora virou e é soldado dos filisteus. Se você for, quem vai lhe matar
são os próprios seus irmãos que estão lá e vão atacar você. Imagina se Jonatas dissesse assim: vamos sair de noite e vamos bater na casa de cada um e dizendo: volta para Jesus, volta para a igreja. Meu filho tem 7 demônios a mais em cima das pessoas, tem 7 demônios atacando a mais. É melhor atacar um filisteu que só tem um, muitas vezes, do que ir agredir, aliás, investir num ex-israelita que tem pelo menos 8 demônios. Quem entendeu o mistério, diga: entendi. Então viva bem. Então ele disse: não, eu vou atacar os filisteus. Se tiver israelita fingindo, ou disfarçado, ou misturado com os filisteus, vai para a peixeira do mesmo jeito. Quem dá glória a Deus? Ele não foi pregar lá não. Ele foi disposto. Se tiver israelita no meio, vai para a peixeira. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem dá glória a Deus aí? Tu está entendendo o mistério de Jeová? Se atravessa na frente de Jonatas para você ver. Vai, israelita, dizendo: agora eu sou filisteu. Vai levar peixeirada, vai levar espadada diante de Jonatas. Quem está entendendo o mistério de Jeová, exalta ele agora. Agora imagine a última coisa. Jonatas diz: temos que afastar e atacar os filisteus. Mas agora eu não vou atrás de papai, que ele é muito ignorante, nem vou atrás desses endemoniados que já tem mais 8, 7 demônios em cima de cada um. Mas eu vou atrás dos que fugiram, estão lá isolados nas montanhas de Efraim, quem sabe até com fome, meu Deus. Ele não foi perder tempo, ele podia se perder também e abandonar a batalha. Ele deixou lá e foi fazer a parte dele, aleluia. Depois Deus trouxe de volta. Quem glorifica a Deus? Quando ele foi, o testemunho dele se espalhou. Aí voltam os acomodados. Quem glorifica a Deus? Voltam aqueles que se desertaram. Quem glorifica o Senhor? Voltam os isolados. E assim Deus deu vitória a Israel naquele dia. E amém? Tem um hino ainda aí que eu reservei para cantar. Você não pode, irmão, agir fora dos princípios de Deus, senão você vira a cabeça. E agora eu estava aconselhando um casal e uma criança lá. E quando aquela criança estava lá, eu sei que já passou um pouquinho do horário, mas deixa eu contar essa. Aquela criança disse uma coisa que depois eu fui pesquisar e vejo que todo mundo já está na boca de todo mundo. Isso aí o casal aqui, e eu não gosto de aconselhar casal trazendo criança, mas às vezes é obrigado. Aí eu aqui falava: você está errado, meu irmão. Não, quem está errado é ela. Você está errada, minha irmã. Não, mas só o errado é ele. E o que é que eu vou fazer? E a criancinha no celular. Aí daqui a pouco a criança disse: e o bispo vai endoidar? Eu não sabia o que estava acontecendo na internet. Eu disse: o que, minha filha? E o bispo vai endoidar? Eu disse: de que se trata? Aí a irmã falou: é uma música que tem aí. E o cabo vai endoidar? E o cabo vai endoidar? E agora fizeram com o pastor: e o pastor vai endoidar? E o pastor vai endoidar? Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. Olha, na vida da igreja é assim. Jonatas, que é o pastor, que é o firme, muitas vezes tem que ver Saul acomodado. Diga comigo: Saul acomodado, dormindo. Agora diga comigo: outros se aliando
ao inimigo, outros fugindo para as montanhas. Agora respira comigo e diga: e o cabo vai endoidar? Tem que buscar, irmão, avançar contra o inimigo, que ninguém vai endoidar não. Ninguém vai endoidar não. Jonatas não vai endoidar não. Vai atacar é o capeta, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Respira comigo e diga: eu não vou endoidar não. Eu não posso profetizar, porque se você não crer nisso, tem hora que você vira a cabeça, se torna depressivo, deprimido, sem dormir e tudo. E o cabo vai endoidar? Eu não vou endoidar não. Está queimado em nome de Jesus. Eu vou chegar em casa e vou almoçar, e vou jantar, e vou dormir, e vou pular na minha piscina. Chega, Juca! Eita! Mistério! Vai para lá, Satanás! Ninguém vai tirar meu juízo não. Amém, igreja? Você pega essa palavra? Então aplauda Jesus de Nazaré.